Seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje, em que vamos falar dos recursos avançados do Photoshop, o mais famoso programa de edição de imagens do mundo. Aqui você vai saber como melhorar as suas fotos, descobrir os segredos para retocar imagens de pessoas, criar efeitos de texto incríveis e muitas outras coisas. Tudo pronto para começar? Então, não perca tempo! Antes de iniciar os exercícios deste livro, vale a pena conhecer os modos de visualização do Adobe Photoshop CS5. Esta é a versão mais atual do programa. Nela é possível criar e salvar uma área de trabalho personalizada, conforme suas preferências e necessidades. Assim dá para manter os painéis mais usados sempre disponíveis. Também dá para navegar por diversas imagens abertas ao mesmo tempo na tela, ajustando a sua visualização de acordo com o trabalho. Olha só! Ao abrir uma imagem no Photoshop, ela é exibida nesta janela com réguas nas laterais. Vamos modificar a área de trabalho e posicionar a foto no centro da tela, o que vai facilitar a sua manipulação. Clique no menu Visualizar, selecione a opção Modo de tela e marque Modo de tela cheia com barra de menus. Vamos conhecer o espaço de trabalho. Para aumentar a largura da caixa de ferramentas, clique neste ícone. Para arrastar ou mover a barra de opções, basta clicar e mover esta pequena barra pontilhada. Para contrair os painéis e mostrar apenas seus ícones, clique neste ícone de seta dupla. Para alargar ou contrair os painéis, clique e arraste a linha delimitadora de qualquer um deles. Caso queira alterar a cor do fundo, clique com o botão direito do mouse e escolha uma das opções no pop-up menu. Também dá para ligar ou desligar as funções, conforme suas preferências. Por exemplo, vamos ver como criar um espaço de trabalho simples. Vamos clicar no botão Brush para abrir a paleta de espessuras de pontas das ferramentas do grupo de pintura. Agora, clique no botão de seta dupla que mostra as opções da área de trabalho. É exibido um menu com o padrão de opções do programa. Marque a opção New Workspace ou Nova Área de Trabalho. Na caixa de diálogo, digite o nome para o novo padrão no campo Nome. No exemplo, escrevemos Clique Fácil. Se quiser criar um atalho de teclado, marque o checkbox Atalhos de teclado. Marque o checkbox Menus, para que o padrão integre o menu Janela, opção Área de Trabalho. Clique em Salvar para criar o padrão. Caso seja necessário acessar diferentes padrões em um mesmo trabalho, não é preciso ir até os menus. Clicando e arrastando para a esquerda a barra vertical, localizada ao lado do nome do padrão criado no passo anterior, novos botões com outros padrões são exibidos no topo da janela. Para acessá-los, basta clicar no nome para carregá-lo. Para entender os modos de visualização, vamos abrir várias fotos ao mesmo tempo. Separe as fotos de sua biblioteca de imagens para esta demonstração. Para abrir as imagens, acesse o menu Arquivo e selecione a opção Abrir. Na caixa de diálogo Abrir, escolha as 4 fotos de sua biblioteca de imagens, clicando sobre cada uma delas com a tecla Shift pressionada. Repare que as 4 imagens são abertas no modo padrão, uma ao lado da outra, com seus nomes, formatos de arquivo, porcentagem de visualização e modo de cor mostrados nas abas. Para navegar entre as 4 imagens, é necessário clicar sobre as respectivas abas. Agora, vamos alterar o modo de visualização. Vá ao menu Janela, selecione a opção Organizar e marque Sobrepor todos no Windows. Observe que as imagens passam a ser exibidas em cascata. Para navegar entre elas, acesse o menu Janela e selecione seu nome. Outro jeito mais prático é usar o atalho de teclado Ctrl mais Tab. O mesmo atalho serve para alternar os arquivos. Também dá para visualizar todas as imagens ao mesmo tempo. Para isso, acesse o menu Janela, selecione a opção Organizar e marque Lado a Lado.
Para movimentá-las em suas respectivas janelas, pode-se usar a ferramenta Mão, disponível na caixa de ferramentas. O atalho de teclado Ctrl mais Tab também serve para navegar entre as janelas. Para que determinada imagem ocupe uma área maior em relação às demais, basta clicar no botão Organizar documentos e marcar a opção 4 impressões. E depois de ampliar uma imagem com a ferramenta Zoom, dá para aplicar a mesma proporção de ampliação nas demais imagens abertas. No exemplo, ampliamos a imagem da esquerda, clicando 2 vezes sobre ela com a ferramenta Zoom. Repare que as fotos menores, à direita, estão com proporções diferentes de ampliação. Para aumentar as 3 imagens na mesma proporção da primeira, vá ao menu Janela, selecione Organizar e marque Corresponder Zoom. Agora todas as imagens abertas estão com o mesmo nível de zoom. Caso você exclua por engano um dos espaços de trabalho ou simplesmente deseja retornar à apresentação original do programa, é simples restaurar o padrão. Vá ao menu Editar, selecione Preferências e marque Interface. Na caixa de diálogo Preferências, clique neste botão para restaurar o padrão da área de trabalho, localizado na seção Painéis e Documentos. Clique OK. Assim, o programa restabelece as configurações originais do espaço de trabalho. Nesse exercício, vamos aprender a editar uma imagem usando um dos recursos mais interessantes do Photoshop CS5, o Content Aware Fill, que faz o preenchimento automático de uma área. Com ele é possível substituir áreas não desejadas e preenchê-las com elementos da própria foto. Para este exercício, vamos usar a imagem 05_Park_AA, que integra a pasta de arquivos do DVD deste volume. Para acessar a imagem deste exercício, vá ao menu Arquivo e selecione a opção Abrir. Na caixa de diálogo, navegue até o local onde está a pasta de arquivos e clique em 05_Park_AA. A seguir, clique no botão Abrir. Primeiro, vamos duplicar a camada Plano de Fundo. Para isso, selecione-a na aba Camadas e arraste até este botão Criar uma nova camada. Renomeie a nova camada como Retoques Básicos. Agora vamos selecionar o elemento a ser retirado da paisagem. No exemplo, vamos eliminar esta árvore. Vá à caixa de ferramentas e marque o laço poligonal. Clique ao redor da árvore, circundando o tronco e criando a seleção. Esta é a área que será excluída da foto original. Vá ao menu Editar e selecione a opção Preencher. Na caixa de diálogo, vá ao tópico Conteúdo e no campo Usar, selecione Content Aware. Clique OK. Aguarde alguns instantes enquanto o Photoshop processa a operação. Confira o resultado. Fantástico, não é? Claro que ainda é necessário fazer retoques, mas o Content Aware Fill já facilitou o nosso trabalho. Vamos continuar a usar o Content Aware Fill para corrigir as imperfeições. No exemplo, selecionamos com a ferramenta Laço Poligonal uma área circular na copa das árvores e outra no gramado. Mais uma vez, vá ao menu Editar e selecione a opção Preencher. Na caixa de diálogo, selecione Content Aware. Aguarde a finalização da operação e confira o resultado. Repare só como agora as áreas marcadas ficaram perfeitas na imagem final. Esse exercício até que foi bem fácil, não é? Ainda mais porque o Photoshop fez boa parte do trabalho. Mas já serviu como aquecimento, porque a partir da próxima lição vamos colocar a mão na massa de verdade. Que tal dar um efeito todo especial a uma foto? Nesse exercício, vamos trabalhar uma imagem para que ela ganhe efeitos luminosos. No início da lição, nem vamos trabalhar na foto, porque a ideia é primeiro criar os efeitos. No final, você vai ver como a nossa produção vai ficar interessante. Me acompanhe. Para começar, vamos abrir um novo arquivo para fazer os efeitos. Clique no menu Arquivo e marque Novo. Na caixa de diálogo Novo,
vá ao campo Nome e dê um nome para o arquivo. Aqui no campo Largura, digite 37 centímetros. Em altura, 45 centímetros. E em resolução, digite 72 dpi. Clique em OK para criar o documento. Veja que aparece este espaço retangular em branco. É aqui que vamos trabalhar os efeitos. Agora vá à aba Camadas e dê duplo clique em Plano de fundo para torná-la editável. Na caixa de diálogo Nova camada, digite Degradê no campo Nome. De volta à aba Camadas, dê duplo clique em Degradê para abrir a caixa de diálogo Estilo de camada. Marque o checkbox Sobreposição de degradê. Repare que a caixa exibe as opções de degradê. Nos próximos passos, vamos criar as cores do degradê que serão aplicadas na imagem. Vamos montar um degradê com passagens de cor e vários tons. Veja só como fazer isso. De volta à caixa Estilo de camada, clique na barra Degradê. Na caixa Editor de gradiente, mova este interruptor de cor para a direita, posicionando-o mais ou menos aqui. Agora, clique no mesmo interruptor de cor para marcá-lo e clique neste retângulo preto para acessar a paleta de cores. Na caixa Selecionar cor de interrupção, vamos digitar nestes campos de modo de cor os seguintes valores: 29 para R, 29 para G e 28 para B. Essa combinação vai produzir um cinza bem escuro. Clique OK para aplicar a cor ao interruptor. Agora vamos mover este interruptor para a esquerda até aqui. Clique neste retângulo branco para abrir a paleta de cores. Nesta caixa vamos digitar outros valores de cor: 75 para R, 90 para G e 95 para B. Clique OK. Essa combinação produz um cinza moderado. Agora clique aqui para criar outro interruptor de cor. Vamos clicar neste retângulo colorido e digitar mais valores: R 150, G 160 e B 170. Isso dá um cinza claro. Clique OK. Assim o degradê está quase pronto para ser aplicado na imagem. Mas antes vamos fazer mais alguns ajustes para melhorar o efeito, como mudar o ângulo e a escala do degradê. Na caixa Estilo de camada, vá ao campo Ângulo e digite -90 graus. Com isso, indicamos que o degradê vai ter início no cinza escuro, passando pelo cinza claro e terminando no cinza moderado. A seguir, no campo Escala, digite 150% para aumentar os valores das tonalidades de cor. Clique no botão OK para aplicar o degradê na camada. Está acompanhando tudo? Agora, vamos criar uma cor com efeito para ser sobreposta ao degradê. Para isso, vamos inserir uma nova camada, na qual serão aplicados a cor e os efeitos. Vá ao menu Camada, selecione Nova e marque a opção Camada. Na caixa de diálogo Nova Camada, digite Filtro de cor no campo Nome. Clique OK para inserir a camada. Veja que a nova camada está um nível acima da camada degradê. Na caixa de ferramentas, dê duplo clique sobre a cor de primeiro plano, que aqui é preta. Reaberta esta paleta de cores. Digite nos campos de modo de cor os seguintes valores: 185 para R, 190 para G e 185 para B. A combinação produz um tom areia. Clique OK. A seguir, vá à aba Camadas e selecione a camada Filtro de cor. Use a combinação de teclas para aplicar a nova cor de primeiro plano. Agora vamos inserir um efeito na camada que acabamos de colorir. Para isso, vá ao menu Filtro, selecione Ruído e marque Adicionar ruído. Na caixa de diálogo que é aberta, digite 8 no campo Intensidade. A seguir, marque no campo Distribuição esta opção, Uniforme. Aqui marque Monocromático e clique OK para aplicar o efeito à camada. Veja que o preenchimento é exibido com pequenos pontilhados, dando um efeito especial à cor. Agora, o último passo antes de chamar a nossa imagem para a tela. Vamos alterar a opacidade e o modo de mesclagem da camada que estamos trabalhando. Olha só.
vá à aba Camadas e selecione a camada Filtro de cor. No campo Preenchimento, mude o valor de 100% para 40%. Assim, vamos deixá-la quase transparente em relação à camada Degradê. A seguir, clique em Modo de mesclagem e neste pop-up menu, selecione a opção Divide. Neste caso, a cor resultante é mais clara. Agora, vamos importar a imagem que será usada com os efeitos que estamos criando. Você vai ver que a nossa imagem já está com o fundo recortado. E como a foto deve ser sobreposta às demais camadas, mantenha selecionada a camada Filtro de cor. Desse modo, a nova camada será posicionada acima das outras, ok? Para incluir a foto, vá ao menu Arquivo e marque a opção Inserir. Nesta caixa de diálogo, localize a imagem 01-Efeitos-Luz-AA, que está na pasta de arquivos do seu DVD. Clique no botão Inserir para abrir a imagem. Veja que aparece este X aqui. Tecle Enter para aplicar a imagem. A camada que acabamos de inserir transforma-se, na linguagem do Photoshop, em um objeto inteligente. Objetos inteligentes são camadas que contêm dados de imagens rasterizadas ou vetoriais e que preservam o conteúdo de origem. Aqui vamos rasterizar o objeto inteligente, convertendo-o em camada normal. Para isso, vá ao menu Camada, clique na opção Rasterizar e marque Objeto Inteligente. A seguir, vamos incluir uma nova camada para inserir efeitos de luz na imagem e deixá-la mais clara sem danificá-la. Primeiro, vá ao menu Camada, selecione Nova e marque Camada. Nesta caixa de diálogo, dê o nome Luminosidade e clique OK para inserir a camada. Repare que a nova camada aparece em um nível acima desta camada da foto. Na nova camada, mude a opacidade para 20%. Agora, selecione a cor de primeiro plano para branco. Na caixa de ferramentas, marque o pincel. Clique para abrir o seletor Pré-definições do pincel e escolha Lapiseira Suave 100 pixels. Vamos pintar a imagem de branco com o pincel. Como a opacidade está em 20%, vamos obter um efeito de transparência. Comece a pintar por aqui, sobre a modelo e procure não ultrapassar a área do corpo. Ao final, sua imagem deve ficar parecida com a mostrada aqui. Agora vamos mudar a mesclagem das camadas. Na aba Camadas, clique na camada Luminosidade para selecioná-la. Clique em Modo de mesclagem e no pop-up menu, selecione Sobrepor. Assim, a cor de base será misturada à cor de mesclagem. Veja que a figura da modelo torna-se mais iluminada. Estamos indo bem até aqui, não é? Nos próximos passos, vamos aprender a ajustar a ferramenta para aplicar os efeitos que nós criamos. Preste atenção, porque aqui está o segredo deste exercício. Com a ferramenta Pincel marcada na caixa de ferramentas, clique para abrir o seletor Pré-definições do pincel. E desta vez, escolha Lapiseira Suave 16 pixels. Clique no botão Alternar o painel Pincéis para acessar esta caixa. Vamos ajustar o pincel para pintar um efeito de círculos multicoloridos. Clique em Forma da ponta do pincel e marque o checkbox Espaçamento. Mude o valor para 180 e repare que o pincel passa a mostrar uma linha com círculos espaçados. Marque os checkboxes Dinâmica de forma, dinâmica de cor, transfer e suavidade. Na caixa de definições do pincel, clique na opção Dinâmica de forma. Altere a tremulação do tamanho para 100%. No campo Controlar, marque Pressão da caneta e mantenha as demais configurações. Repare que agora o padrão dos círculos foi modificado com o efeito que queremos adotar. Agora vamos ajustar o pincel para criar um traço com círculos multicoloridos a partir de duas cores determinadas para primeiro plano e plano de fundo. Na caixa de definições do pincel, clique na opção Dinâmica de cor. Altere a tremulação do plano de fundo primeiro plano para 100%. No campo Controlar, marque Atenuar e digite 1. Digite 100% para os campos
tremulação do matiz, tremulação de saturação, tremulação de brilho e pureza. Aqui vamos definir que a cor inicial do pincel será branca e a final, vermelha. Na caixa de ferramentas, certifique-se de que a cor do primeiro plano seja branca. Clique na cor de plano de fundo para abrir a paleta de cores. Na caixa de diálogo, digite nos campos de modo de cor os seguintes valores: R215, G35 e B35 para gerar um tom de vermelho. Clique OK. A cor escolhida aqui é só uma sugestão, então fique à vontade para testar outras cores de sua preferência em seu trabalho, ok? Bom, agora precisamos criar a camada na qual aplicaremos os efeitos com o pincel que acabamos de ajustar. Aqui você já sabe, né? Vá ao menu Camada, selecione Nova e marque Camada. Nesta caixa de diálogo, digite pontos coloridos no campo Nome e clique OK. A camada é inserida aqui, logo acima da camada Luminosidade. Na nova camada, altere a opacidade para 20%. Com a ferramenta Pincel, comece a pintar na camada Pontos Coloridos. Olha que bacana! À medida que passamos o pincel, estes pontos coloridos são inseridos sobre a imagem. Para o efeito ficar ainda mais interessante, troque a espessura da ponta do pincel para alternar o tamanho dos círculos. Para isso, vá ao campo Forma da ponta do pincel e arraste o slider para um lado ou para o outro. Agora vamos alterar o modo de mesclagem. Na aba Camadas, selecione Pontos Coloridos. Clique em Modo de mesclagem e no pop-up menu selecione Divisão. Repare que o efeito gerado é o de uma suave transparência sobre a foto. Vamos inserir uma máscara na camada. A ideia nos próximos passos é suavizar o colorido dos círculos. Com a camada Pontos Coloridos selecionada, clique no botão Adicionar máscara de camada. Automaticamente, a cor de primeiro plano torna-se branca e a do plano de fundo, preta. Mude a cor de primeiro plano para preto, clicando nas setas bidirecionais do alternador de cores. Selecione a ferramenta Pincel na caixa de ferramentas e clique para abrir o seletor. Escolha a opção Lapiseira Suave 100 pixels. Na barra de opções, altere a opacidade do pincel para 15%. Certifique-se na camada Pontos Coloridos de que a máscara de camada esteja selecionada. Clique com o pincel sobre a imagem e pinte a área dos círculos para suavizá-los. Finalizada a pintura, note que a máscara de camada fica acinzentada e que as cores foram suavizadas. A seguir, inclua uma nova camada acima da camada Pontos Coloridos, como já fizemos nos passos anteriores, e dê o nome de Círculos Maiores. Nela vamos pintar outros círculos maiores. Lembre-se de repetir os procedimentos já explicados para ajustar a opacidade da ferramenta Pincel para 100%. Forme círculos coloridos grandes na camada Círculos Maiores. Mantendo a camada selecionada, vá ao menu Filtro, selecione Desfocar e marque Desfoque Gaussiano. Na caixa de diálogo, digite 8 no campo Raio e clique OK. Altere a opacidade da camada para 50% e mude o modo de mesclagem para Subexposição Linear, Adicionar. Se você seguir os passos deste exercício, sua imagem deve estar bem parecida com a mostrada aqui. Bem bacana, não é? Aqui aprendemos a ajustar as cores para criar fundo degradê. Fizemos diversos modos de mesclagem para gerar efeitos diferentes. Geramos máscara de camada para produzir retoques e efeitos. Trabalhamos com a ferramenta Pincel de maneiras variadas e aplicamos camadas sobrepostas. Bastante coisa, não é mesmo? Mas ainda temos muito mais a aprender. Nos vemos no próximo exercício. Quando tiramos fotos, é normal que algumas fiquem com certos tons mais acentuados, puxando mais para o amarelo ou para o vermelho, por exemplo. Com o Photoshop, é simples equilibrar os tons de uma foto, e é o que vamos ver neste exercício. Para isso,
acesse o arquivo 02_esquilo_AA do DVD. Ou, se você preferir, escolha uma foto de seu arquivo pessoal e siga os passos aqui explicados, ok? Se você acessou a imagem do DVD, está vendo a foto deste esquilo. Veja que ela é amarelada com tons avermelhados. A ideia aqui é equilibrar os tons e valorizar os detalhes e as sombras. De quebra, vamos deixá-la mais nítida. Para iniciar as correções, é preciso duplicar a camada plano de fundo. Assim, preservamos a camada original. Na aba Camadas, clique com o botão direito do mouse sobre o plano de fundo e marque Duplicar camada. Na caixa de diálogo, escolha um nome para a camada. Aqui vai ficar Tonalidade. Clique OK. Agora vamos alterar o modo de mesclagem. Marque a camada Tonalidade e clique em Modo de mesclagem. A seguir, altere para Luz indireta. Esse modo de mesclagem escurece ou clareia as cores, conforme a cor de mesclagem. Aqui a imagem do esquilo ficou mais avermelhada, porém mais nítida e vibrante. Agora, vamos filtrar a imagem para criar um desfoque. Vá ao menu Filtro, selecione Desfoque e marque Desfoque Gaussiano. Na caixa de diálogo, digite 2 no campo Raio e clique OK. Repare que a imagem ficou ligeiramente desfocada. Como você vai ver, esse ajuste é necessário para aplicar as próximas correções. A seguir, vamos ajustar o brilho e o contraste. Vá ao menu Imagem, selecione Ajustes e marque Brilho Contraste. Na caixa de diálogo, aumente o brilho para mais 20 e o contraste para mais 10. Certifique-se de que o checkbox Visualizar esteja marcado, para você acompanhar as alterações à medida que são feitas. Clique OK para aplicar os ajustes. Repare que essa operação clareou a imagem do esquilo, acentuando suas cores escuras e deixando o bicho mais nítido. Na sequência, vamos ajustar o balanço de cores e assim retirar os tons muito amarelados e avermelhados. Vá ao menu Imagem, selecione Ajustes e marque Equilíbrio de cores. Os sliders correspondentes às cores CMYK e RGB permitem ajustar as sombras, os tons médios e os realces. Primeiro, veja se o checkbox Preservar luminosidade está marcado. Na caixa Equilíbrio de cores, vá ao campo Equilíbrio de tons e marque o checkbox Sombras. Deslize esse slider dos tons escuros para a esquerda até -50, para acentuar o ciano e assim retirar os tons vermelhos. A seguir, mova este slider dos meios tons para a direita até mais 10, para diminuir a quantidade de magenta e aumentar a de verde. Finalmente, nos tons mais claros, movimente esse slider para a direita até mais 20, retirando amarelo e inserindo azul. Com isso, a imagem ficou com cores mais densas nas áreas de sombra. A seguir, vamos ajustar os tons médios da imagem da mesma forma que acabamos de fazer. Me acompanhe. Na caixa Equilíbrio de cores, marque o checkbox Tons médios. Aqui vamos retirar mais um pouco de vermelho da área escura da imagem e inserir mais cian, digamos -35. Nos meios tons, vamos diminuir a quantidade de magenta e aumentar a de verde, até mais 15. Finalmente, nos tons mais claros, vamos diminuir o amarelo e inserir mais azul, até mais 35. Olha só, a imagem ficou mais azulada e esverdeada, e praticamente sem aquele tom amarelado. Bom, vamos continuar com os ajustes. Desta vez vamos mexer nos realces para dar um acabamento melhor às cores. Esses ajustes serão feitos na mesma caixa de opções que já estamos trabalhando. Agora marque o checkbox Realces. Desta vez retiramos mais um pouco de vermelho da área escura da imagem e inserimos mais cian. Aqui deu -20. Depois, nos meios tons, diminuímos a quantidade de verde, aumentando a de magenta. Aqui ficou em -15. E finalmente, nos tons mais claros, retiramos amarelo e adicionamos mais azul. E aqui deixamos em mais 29.
Clique OK para aplicar os ajustes. Repare que a imagem ganha um aspecto mais vibrante. Com os ajustes de cor definidos, vamos inserir o último efeito deste exercício, que será um filtro de nitidez na camada Tonalidade. Vá ao menu Filtro, selecione Tornar nítido e marque Tornar nítido para aplicar o filtro na imagem. Veja que a pelagem do esquilo tornou-se mais visível. Se for necessário, aplique o efeito outras vezes. Só tome cuidado para não exagerar. Por fim, vamos agrupar as camadas criadas. Vá à aba Camadas e clique na camada Tonalidade. A seguir, vá ao menu Camada e selecione a opção Mesclar para baixo. O comando agrupa as camadas com o nome Plano de Fundo. Agora compare as duas imagens. Veja que a imagem original é mais embaçada e tem muitos tons amarelos e avermelhados. Com os retoques, a imagem passou a ter cores mais densas, com maior nitidez e maior equilíbrio de tons. Experimente reproduzir esses ajustes em suas fotos para dar mais equilíbrio às cores, ao brilho e contraste, além de torná-las mais nítidas. Com certeza, elas vão ganhar em qualidade. Veja só esta imagem. O peixe parece saltar da página, não é mesmo? Este interessante resultado foi obtido com o uso de máscara, um dos recursos para criar efeitos especiais e retoques nas imagens. Neste exercício, vamos conhecer as técnicas para criar uma ilusão em 3D. Para isso, acesse a imagem 03_peixe_AA da pasta de arquivos do DVD. Ou, se você preferir, trabalhe com uma imagem de sua biblioteca pessoal, ok? Com a imagem aberta, vamos duplicar a camada Plano de Fundo. Para isso, vá à aba Camadas e selecione-a. A seguir, arraste até este botão, Criar uma nova camada. Dê um nome à nova camada. Aqui chamamos de Moldura. Agora vamos selecionar uma parte da imagem. Na caixa de ferramentas, escolha a ferramenta Seleção Retangular e demarque esta área da imagem. Vamos criar uma máscara de ajustes com a seleção que fizemos. Na aba Camadas, marque Moldura. Vá à aba Ajustes e clique no botão Preto e Branco. Repare que uma nova camada, chamada Preto e Branco 1, foi criada acima da moldura. Essa camada mostra estes dois ícones. O símbolo de corrente indica que qualquer ajuste feito em um deles interfere no outro. Antes de prosseguir nos ajustes, precisamos inverter a área da máscara, de modo que o efeito preto e branco fique no fundo da imagem. Assim vamos conseguir destacar o peixe colorido em primeiro plano. Com a camada Preto e Branco 1 selecionada, clique na aba Máscaras e marque Inverter. Repare que agora o fundo assume o efeito preto e branco, enquanto o peixe aparece colorido. Para compreender a utilidade de uma área de ajuste mascarada, clique aqui na ferramenta Mover. Na aba Camadas, clique em Preto e Branco 1. A seguir, clique na imagem e movimente a área de ajuste da máscara. Veja que é possível mover o ajuste sem interferir na camada de fundo. Assim, conseguimos fazer os mais diversos ajustes e retoques, além de aplicar efeitos na imagem. A seguir, vamos criar uma moldura para o recorte e fazer alguns ajustes para tornar ainda mais interessante o uso de máscara. Na aba Camadas, dê duplo clique em Preto e Branco 1 para abrir a caixa de diálogo Estilo de Camada. Selecione a opção Traçado para criar uma moldura. Vá em Estrutura e digite 29 pixels no campo Tamanho. No campo Cor, altere para branco ou outra cor de sua preferência, clicando neste retângulo colorido. Agora, marque a opção Sombra Interna. Repare que foi criada uma sombra na imagem. Vamos ajustar estes itens. Em Opacidade, vamos deixar 50%. Em ângulo, digite 156 graus. Em distância, 25 pixels. E em tamanho, 30 pixels. Clique OK para aplicar os ajustes. Mova a máscara e repare que, desta vez, a movimentação carrega os efeitos criados, sem interferir na imagem.
Vamos aumentar a área de atuação da máscara. Selecione a camada preto e branco 1, vá ao menu Editar e marque Transformação Livre. Repare que na área de máscara aparecem estes pontos ao redor. Clique e arraste um dos pontos para alterar a proporção da máscara. Observe que dá para aumentar ou diminuir livremente, sem afetar a camada da imagem. No exemplo, arrastamos este ponto lateralmente, para aumentar a largura da máscara. Agora, vamos girar a foto. Para isso, posicione o cursor aqui. Repare que ele se transforma em um arco com estas setas. Mantenha o botão do mouse clicado e faça o giro. No exemplo, rotacionamos a imagem para a direita. Veja que efeito interessante. Agora que já rotacionamos a figura, vamos aprender a curvá-la para criar um efeito ondulado. Assim, vamos dar uma impressão de movimento à imagem. Veja só como fazer. Com a camada preto e branco 1 selecionada na aba Camadas, vá ao menu Editar, escolha Transformação e marque Deformar. Veja que a imagem é quadriculada em 9 áreas. Clique em uma delas e arraste-a com o mouse. Repare que a área é deformada, criando possibilidades de efeitos bastante interessantes. Experimente puxar vários pontos para ver o resultado. No exemplo, criamos um efeito de folha de papel ondulada. Repare que ao puxar as áreas internas para gerar o efeito, são exibidas estas alças de ajuste, que permitem controlar a curvatura. Ao mover as alças de ajuste, o ângulo e a magnitude da curva são modificados. Modifique os ângulos como desejar. Quando finalizar a operação, dê Enter para aplicar o efeito à imagem. No próximo passo, vamos aprender a trabalhar com a caneta do Photoshop, uma ferramenta usada para fazer seleções com máxima precisão. Com ela, vamos contornar o peixe para depois extraí-lo da figura e devolvê-lo a outra camada de ajuste. Tudo pronto? Vamos selecionar o peixe. Para isso, vá à aba Camadas e clique neste ícone do olho para desligar a camada preto e branco 1. A seguir, selecione Moldura. Na caixa de ferramentas, marque a caneta. Comece a contornar a imagem do peixe. Após criar um ponto, clique para marcar o ponto seguinte e assim sucessivamente. Para criar uma curva, é necessário adicionar um ponto de ancoragem. Assim. Com o contorno concluído, vamos salvar o traçado para futuras operações. Para isso, clique no botão de opções da aba Demarcadores e marque Salvar Demarcador. Nesta caixa de diálogo, vá ao campo Nome e digite Peixe. Clique OK. A partir de agora, o demarcador está gravado na aba. Com isso, podemos chamar uma seleção, pintar uma linha externa, preenchê-lo internamente e até exportá-lo como máscara da imagem para uso em outros programas. Vamos voltar para o exercício? Agora, vamos selecionar a imagem do peixe para copiá-la. Ainda na aba Demarcadores, clique com o botão direito do mouse em Peixe. No pop-up menu, marque a opção Criar Seleção. Na caixa de diálogo que é aberta, mantenha o campo Raio de Difusão com 0. Marque os checkboxes Suavização de Serrilhado e Nova Seleção. Clique OK. Após estes ajustes, o peixe está pronto para ser trabalhado. Então, vamos iniciar o processo de geração do efeito 3D. Para isso, é necessário trabalhar em uma cópia da imagem do peixe. Ainda com a seleção ativa sobre a imagem, selecione a camada Moldura. Vá ao menu Editar e marque Copiar. Ou, se preferir, use a combinação de teclas Ctrl+C. Agora vamos inserir uma nova camada, que receberá a área copiada. É nela que vamos aplicar os retoques e efeitos. Na aba Camadas, selecione Preto e Branco 1, para que a nova camada seja posicionada acima dela. A seguir, vá ao menu Editar e marque Colar, ou use as teclas de atalho Ctrl+V. E pronto! Agora clique na nova camada e renomeie-a como Efeito 3D. Vamos inserir outra camada, na qual apenas a imagem com efeito de folha de papel vai aparecer. Para criar a seleção,
usaremos a máscara da camada Preto e Branco 1. Clique com o botão direito do mouse na máscara de camada e no pop-up menu marque Adicionar máscara à seleção. A seleção será feita mostrando o fundo marcado. Como precisamos apenas do efeito de folha de papel, vamos inverter a área selecionada. Vá ao menu Selecionar e marque a opção Inverter. Com a seleção ativa, vá na aba Camadas e marque Moldura. Dê Ctrl+C para copiar a área da imagem. A seguir, dê Ctrl+V para colá-la. Veja que uma nova camada, com um efeito de folha de papel, surge acima de moldura. Dê o nome Folha. Está ficando muito bacana, não é? A seguir, vamos fazer os últimos ajustes em nosso trabalho, dando um acabamento para melhorar a montagem das camadas e reforçar o efeito tridimensional. Vamos lá? Ainda com a camada Moldura selecionada, vá ao menu Filtro, selecione a opção Desfoque e marque Desfoque Gaussiano. Na caixa de diálogo, ajuste o raio de desfoque para 18 e dê OK. Assim, o fundo é desfocado em relação ao primeiro plano. Agora vamos criar um efeito de sombra. Dê duplo clique na camada Efeito 3D para abrir a caixa de diálogo Estilo de camada. A seguir, marque Sombra projetada. Nas opções de sombra, certifique-se de que, em Modo de mesclagem, esteja marcada a opção Multiplicação. Ajuste a opacidade para 35%, o ângulo para 87 graus, digite 75 pixels no campo Distância e 30 pixels no campo Tamanho. Assim, ajustamos a distância da sombra em relação ao recorte e seu tamanho. Clique OK para aplicar as definições de sombra. Veja que com todos os ajustes e efeitos realizados, a imagem do peixe parece saltar da tela. Incrível, não é? A partir de agora, você pode usar e abusar das técnicas mostradas neste exercício para criar efeitos e retoques em suas fotos digitais. Aproveite para treinar o uso de máscaras e de ajustes de camada. Você já deve ter ouvido que o Photoshop é capaz de fazer milagres com as pessoas. Na verdade, o programa não faz nada sozinho, mas tem ferramentas que, se bem utilizadas, permitem realizar retoques diversos para melhorar a aparência ou corrigir eventuais imperfeições na imagem. Nesse exercício, vamos usar a imagem do rosto de uma modelo para demonstrar os recursos que estão ao nosso alcance. As técnicas e os efeitos aplicados aqui serão bastante úteis para você manipular e retocar as suas fotos. Para acompanhar o exercício, acesse o arquivo 03-efeitos-beleza-aa. Com a imagem aberta, vá à aba Camadas e duplique a camada Plano de fundo. Para isso, clique sobre seu ícone e arraste-o até este botão, Criar uma nova camada. Veja que a nova camada é criada acima da camada Plano de fundo. Clique para renomeá-la como Retoques Iniciais. Essa camada será a base para os retoques e ajustes no rosto da modelo. Para começar, vamos ajustar o tom de pele, deixando-o mais claro e suave. Para isso, a ideia é subtrair os tons avermelhados. No menu Imagem, selecione Ajustes e marque Vibratilidade. Nesta caixa de diálogo, certifique-se de que o checkbox Visualizar esteja marcado. Altere os valores para acertar os tons de pele. No exemplo, usamos mais 35 para Vibratilidade e menos 19 para Saturação. Clique OK para aplicar os ajustes. A seguir, vamos retocar a região da boca para realçar a cor dos lábios. A ideia é aplicar uma cor que simule um batom suave. Veja só como vamos fazer. Vá à caixa de ferramentas e selecione a caneta. Amplie bem a imagem para contornar os lábios. Quando terminar o contorno, clique na aba Demarcadores
e dê duplo clique em Demarcador de trabalho. Na caixa de diálogo Salvar demarcador, digite lábios no campo Nome e clique OK. Essa operação preserva o traçado dos lábios para que possa ser usado em futuras modificações. Agora, na aba Demarcadores, clique no demarcador Lábios. A seguir, clique no botão Carregar demarcador como uma seleção. Na aba Camadas, selecione Retoques iniciais. Vá ao menu Camada, selecione Nova e marque Camada por cópia. Se preferir, faça a mesma operação pelas teclas de atalho Ctrl mais J. Repare que uma nova camada com a imagem dos lábios foi criada acima da camada Retoques iniciais. Dê duplo clique e renomeie-a como Boca. Agora vamos criar uma cor lilás para fazer o batom, alterando o nível de matiz. Na aba Camadas, marque Boca. Vá ao menu Imagem, selecione Ajustes e marque Matiz Saturação. Arraste o controle deslizante da opção Matiz para modificar a cor. No exemplo, marcamos -25 para criar a cor lilás. Para o retoque ficar mais natural, mude o modo de mesclagem da camada Boca para Clarear. Repare como o resultado fica bem convincente. Se for preciso, suavize os cantos da seleção com a ferramenta Gota. Gostou do retoque feito nos lábios? Ficou muito bom, não é mesmo? A seguir, vamos trabalhar na região dos olhos para valorizar o olhar da nossa modelo. Preste atenção. Na caixa de ferramentas, marque o laço e contorne a região dos olhos, como estamos fazendo aqui. A seguir, na aba Camadas, marque Retoques iniciais. Use as teclas de atalho Ctrl mais J para criar uma camada com a área dos olhos copiada. Renomeie a camada como Olhos e posicione-a acima da camada Boca. Vamos realçar a cor dos olhos, as sobrancelhas e os cílios, deixando-os mais pretos e delineados. Vá à caixa de ferramentas e marque a ferramenta Superexposição. No seletor Pré-definições do pincel, selecione uma lapiseira suave de 35 pixels ou mais. Defina a exposição em 60%. Com o mouse, passe a ferramenta nas áreas a serem retocadas. Se necessário, altere o tamanho da ponta do pincel. E caso o retoque esteja muito marcado, modifique a exposição da ferramenta. Repare que, com os ajustes, a região dos olhos fica mais definida. Agora vamos deixar o branco dos olhos mais claro e limpo. Vá à caixa de ferramentas e, desta vez, marque a ferramenta Subexposição. Selecione uma lapiseira suave de 18 pixels ou menos e defina a exposição em 35%. Com o mouse, passe a ferramenta na área branca dos olhos com cuidado. Volte à caixa de ferramentas e marque a ferramenta Nitidez. Escolha uma ponta para o pincel e passe sobre as áreas já retocadas. Na aba Camadas, mude a opacidade da camada Olhos para 70%. Veja como a imagem torna-se mais viva. Dá para ver como pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Bom, agora que já retocamos os olhos, vamos para a próxima etapa, que é trabalhar nas maçãs do rosto. Aqui a ideia é deixá-las levemente vermelhas, como se fôssemos passar um blush. Me acompanhe. Crie uma camada para abrigar o efeito. Na aba Camadas, clique na camada Olhos, para que a nova camada seja criada acima dela. Vá ao menu Camada, selecione a opção Nova e marque Camada. Na caixa de diálogo Nova Camada, renomeie-a como Blush e dê OK. Na caixa de ferramentas, marque Conta-gotas. Agora clique em uma região dos lábios que contenha um tom mais escuro. Repare que a cor clicada passa a ocupar o lugar da cor de primeiro plano. Vá à caixa de ferramentas e marque o pincel. No seletor Pré-definições do pincel,
selecione uma lapiseira suave e altere a ponta para 200 pixels. Defina a opacidade em 60%. Com isso, estamos prontos para aplicar a cor e criar o efeito de blush. Com a camada blush selecionada, pinte para aplicar a cor nas bochechas. A dica é fazer movimentos diagonais, a partir da boca em direção aos cabelos. Está vendo que um pouco de cor invadiu a região dos cabelos? Não se preocupe, vamos apagar a cor dessas áreas. Na caixa de ferramentas, selecione a borracha. No seletor, selecione uma lapiseira suave e altere a ponta para 100 pixels. Defina o modo para pincel para dar a forma de pincel à borracha. Ajuste o valor da opacidade para 60%. Passe o pincel em movimentos precisos até eliminar a invasão de cores. Para finalizar o efeito, vamos tornar a pintura do blush mais suave e real. Na aba Camadas, marque Blush e altere o modo de mesclagem para Multiplicação. Altere o campo Opacidade para 75%. Até aqui, a modelo recebeu retoques nos lábios, nos olhos e nas bochechas. Para comparar os ajustes com a imagem original, desligue as camadas, deixando ligado apenas o plano de fundo. Olha que já está bem diferente. Na sequência do exercício, vamos trabalhar na região do nariz. A ideia é deixá-lo mais afilado. Este procedimento que vamos fazer também serve para diminuir as medidas de qualquer outra parte do corpo. Ou seja, vamos aprender a diminuir o nariz, mas dá para seguir o mesmo passo a passo para reduzir aquela barriguinha. Veja só. Na aba Camadas, clique em Retoques Iniciais. Com a ferramenta Letreiro Retangular, selecione a área do nariz. Vá ao menu Editar e selecione a opção Copiar. Ou use as teclas de atalho Ctrl mais C. Clique na camada Blush e no menu Editar, marque a opção Colar. Ou acione as teclas Ctrl mais V. A operação cria uma camada com a área selecionada do nariz, chamada camada 1. Renomeia como Nariz. Com a camada nariz marcada, vá ao menu Filtro e marque Dissolver. Agora selecione a ferramenta Deformação Progressiva e em Opções de ferramenta, digite 100 para o tamanho do pincel. Clique de fora para dentro, arrastando a área das narinas, de modo que elas sejam reduzidas. Faça com calma para obter um resultado simétrico e natural. Clique OK para aplicar o filtro na camada. A seguir, vamos apagar os excessos, deixando apenas o contorno do nariz. Selecione a ferramenta Borracha. Selecione uma lapiseira suave e altere a ponta para 100 pixels. Defina o modo para pincel e altere o valor da opacidade para 80%. Clique na camada Nariz e apague o excesso de imagem, principalmente o contorno do retângulo. Caso seja necessário, passe o pincel mais de uma vez sobre os locais para apagar melhor. Compare a diferença entre a imagem original e a retocada. Ufa, dá um pouco de trabalho, mas os resultados compensam. Antes de prosseguir, vamos mesclar as camadas criadas e transformá-las em uma única camada para facilitar a operação. Vá à aba Camadas e com a tecla Shift apertada, marque as camadas Nariz, Blush, Olhos, Boca e Retoques Iniciais. Vá ao menu Camada e marque Mesclar Camadas, ou use o atalho de teclado Ctrl mais E. Repare que o nome que a camada mesclada assume é o da primeira camada, no caso, Nariz, que fica acima do plano de fundo. Mude o nome da camada mesclada para Retoque de Pele Base. Agora vamos duplicar a camada. Na aba Camadas, clique neste ícone de Retoque de Pele Base e arraste-o até o botão Criar uma nova camada. Repare que a nova camada é exibida acima de Retoque de Pele Base. Clique e renomeie-a como Máscara de Retoque. Esta será a camada usada para fazer os retoques na pele e nos cabelos.
A ideia é deixar a pele da modelo com um aspecto aveludado, com aquela aparência de pele de pêssego, e também tornar os cabelos mais vistosos. Com a máscara de retoque selecionada na aba Camadas, vá ao menu Filtro, selecione Ruído e marque Mediana. Na caixa de diálogo, defina 10 pixels para o raio e certifique-se de que o checkbox Visualizar esteja marcado, para que você possa visualizar a ação do filtro sobre a imagem. Clique OK para aplicar. Repare que o filtro gera um efeito borrado na imagem. A filtragem da imagem teve por objetivo criar um efeito suave na pele, porém, acabou afetando as demais áreas do rosto. Não tem problema, porque a correção é simples. Mantenha a camada Máscara de Retoque selecionada. Vá ao menu Camada e marque Máscara de Camada. O recurso permite ocultar determinadas partes da imagem, sem que seja preciso apagá-las ou recortá-las. Vá à aba Camadas e na camada Máscara de Retoque, marque a máscara que acabamos de criar. Certifique-se na caixa de ferramentas de que o preto está selecionado como cor de primeiro plano. Na caixa de ferramentas, selecione o pincel. No seletor de pré-definições do pincel, escolha uma lapiseira suave, com ao menos 100 pixels. Aqui vamos pintar as áreas que não devem ser afetadas pelo filtro Mediana, com a cor preta na máscara de camada. Vamos começar pelos cabelos. Para visualizar a cor do pincel sobre a imagem, pressione a tecla de barra invertida. Veja que a cor vermelha representa a máscara sobre as áreas pintadas da imagem. Para acompanhar as alterações, clique no ícone da foto na camada Máscara de Retoque. Agora vamos ajustar a nitidez da imagem, mas de modo pontual. A ideia é realçar os cabelos e as regiões dos olhos e da boca. Veja como fazer. Desligue a camada Máscara de Retoque e selecione Retoque de Pele Base. Na caixa de ferramentas, marque a ferramenta Tornar Nítido. No seletor, selecione uma lapiseira suave com ao menos 60 pixels. No campo Resistência, digite 50% para diminuir a intensidade do efeito sobre a imagem. Passe a ferramenta sobre a região dos cabelos, dos olhos e da boca. Se cometer algum erro, use as teclas de atalho Ctrl mais Z para desfazer a última operação. A seguir, com a camada Máscara de Retoque ativada, ajuste a opacidade para 75%. Compare as duas imagens, a imagem sem retoque e com a pele retocada, que apresenta uma pele mais suave, olhar mais intenso e detalhes do rosto mais valorizados. Agora, que tal dar um tom bronzeado ao rosto da nossa modelo? E que tal se mudarmos a cor dos cabelos? Dá para fazer tudo isso. Olha só. Primeiro, vamos fazer o efeito de bronzeado. Para começar, mudamos a mesclagem da camada para multiplicação e a opacidade para 45%. Como dá para ver pela comparação, o efeito ficou bem convincente. Retire a mesclagem e retorne a opacidade para 100%, deixando a imagem com a mesma configuração do passo anterior. Vamos mesclar as camadas e agrupar os retoques. Mescle as camadas Máscara de Retoque e Retoque de Pele Base. É gerada uma única camada chamada Máscara de Retoque. Agora vamos clarear os cabelos. Com a camada Máscara de Retoque selecionada, escolha a ferramenta Laço Poligonal. Contorne os cabelos como mostrado aqui. Quando terminar a seleção, copie-a com as teclas de atalho Ctrl mais C e cole, usando Ctrl mais V. Veja que uma nova camada, chamada Camada 1, foi criada sobre a máscara de retoque. Renomeie-a como Cabelo. Vá ao menu Imagem, selecione Ajustes e marque Níveis. Na caixa de diálogo Níveis, vá em Canal e selecione Vermelho. Ajuste os sliders de tons escuros, meios tons e tons claros até avermelhar os cabelos. Volte a Canal e marque Verde. Ajuste até amarelar o cabelo. Clique OK para aplicar os ajustes.
Para dar acabamento ao contorno dos cabelos, use a ferramenta borracha. Selecione uma ponta macia de 60 pixels e opacidade de 60%. Apague os contornos internos e externos dos cabelos com suavidade. Para finalizar, use a ferramenta desfoque em todo o contorno dos cabelos, para fundi-los com a imagem original. Agora compare as duas imagens, a original e a retocada. Veja que modificamos bastante a foto original, melhorando diversos aspectos na boca, nos olhos, no nariz, na pele e nos cabelos. E o mais importante, as feições da modelo ficaram naturais. Nesse exercício, usamos uma foto produzida em estúdio, mas os efeitos aqui demonstrados podem ser aplicados em qualquer imagem. Então, não deixe de testar os recursos vistos aqui em fotos de seu arquivo pessoal. O Photoshop não se destina apenas a trabalhos com fotos e outras imagens. Também dá para aproveitar as ferramentas do programa para produzir efeitos em textos. Nesse exercício, vamos criar um letreiro com efeito glitter. Para isso, usaremos a imagem 01, underline, diagonais, da pasta de arquivos do DVD. Para iniciar o exercício, abra um novo arquivo no Photoshop. Vá ao menu Arquivo e marque Novo. Na caixa de diálogo, nomeie o arquivo como Efeito Glitter. Digite 1024 no campo Largura, 768 no campo Altura e 72 em Resolução. Clique OK para gerar uma tela em branco com as dimensões especificadas. É aqui que vamos trabalhar os efeitos de texto. Repare que a camada Plano de Fundo foi criada na aba Camadas. Vamos torná-la editável para aplicar o primeiro efeito. Dê duplo clique sobre ela e na caixa de diálogo digite Plano de Fundo no campo Nome e clique OK. A seguir, dê duplo clique na camada alterada para abrir a caixa de diálogo Estilo de camada. Selecione a opção Sobreposição de degradê. A seguir, clique na barra da opção Degradê. Na caixa de diálogo Editor de gradiente, clique neste interruptor. Na caixa de diálogo digite 15 para R, 44 para G e 59 para B. Clique OK. Em seguida, repita o procedimento, desta vez clicando neste interruptor e digitando 0 para R, 4 para G e 5 para B. Clique OK. De volta à caixa Editor de gradiente, clique OK para retornar à caixa Estilo de camada. Em Estilo de camada, acesse a opção Estilo e marque Radial no pop-up menu para criar um degradê a partir do meio da imagem, da cor mais clara ao centro para a mais escura. Altere o ângulo do degradê para menos 40 graus. Na opção Escala, certifique-se de que o percentual esteja em 100%. Com os ajustes feitos, clique no botão OK para aplicar o degradê na camada Plano de Fundo. A seguir, vamos inserir a imagem de arquivo. É nela que será criado o efeito para compor o fundo da imagem. Vá ao menu Arquivo e marque Inserir. Na caixa de diálogo, acesse o arquivo 01, underline, diagonais. Veja que a nova camada foi criada na aba Camadas. Vamos rasterizá-la para retirar suas funções de objeto inteligente. Clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Rasterizar camada no pop-up menu. Veja que a imagem inserida contém listras diagonais. Vamos gerar um efeito a partir delas. Com a camada selecionada, vá ao menu Filtro, selecione Distorção e marque a opção Redemoinho. Na caixa de diálogo Redemoinho, insira o valor 220 no campo Ângulo e clique OK para aplicar o efeito. Repare que as listras ficaram sinuosas, o que deu sensação de movimento à imagem. Vamos mesclar as listras sinuosas com o degradê para compor o fundo da imagem.
Com a camada 01 underline diagonais selecionada, altere a opacidade para 15%. No modo de mesclagem, escolha a opção sobrepor. Repare que as linhas se fundiram de maneira suave com o fundo degradê. Agora, vamos criar um efeito de foco de luz colorido sobre o fundo. Ele vai servir para iluminar o centro da imagem e, consequentemente, melhorar a visualização do texto. Me acompanhe. Crie uma camada sobre a 01 underline diagonais. Dê o nome Foco de Luz. Na caixa de ferramentas, clique sobre Cor de primeiro plano. No seletor de cores, digite 0 para R, 222 para G e 255 para B. Clique OK. Selecione a ferramenta Pincel e ajuste uma ponta suave com ao menos 500 pixels e opacidade 100%. Clique com o pincel no centro da camada Foco de Luz para inserir o efeito. Com a camada Foco de Luz selecionada, altere o modo de mesclagem, escolhendo a opção Sobrepor. Confira o efeito. A seguir, vamos inserir a caixa de texto e trabalhar os efeitos. Neste exemplo, o letreiro vai conter as palavras Clique Fácil, que é o nome desta coleção. Vamos ver como vai ficar? Na caixa de ferramentas, selecione a cor branca como cor de primeiro plano e marque a ferramenta Texto. Clique sobre a imagem e digite o texto. Formate a fonte como desejar. No caso, optamos pela fonte Broadway, tamanho 150. Repare que o texto na cor branca é exibido em uma nova camada na aba Camadas. Agora vamos aprender a criar seleção a partir da camada que contém o texto. Na aba Camadas, clique em Clique Fácil. Vá ao menu Selecionar e marque a opção Carregar Seleção. Na caixa de diálogo Carregar Seleção, mantenha as configurações e clique OK. Agora veja que uma seleção contorna o texto. Na aba Camadas, crie uma camada vazia. Vá ao menu Editar e selecione Traçar. Na caixa de diálogo, digite 3 pixels no campo Largura. Certifique-se de que a cor do contorno é branca e clique no checkbox Externa. Clique OK para aplicar os ajustes na nova camada. Agora vamos aplicar efeitos ao contorno. A ideia aqui é que ele fique azulado, com aparência vitrificada e certo grau de transparência. Vamos aprender a fazer tudo isso? Para começar, nomeie a nova camada como Contorno e posicione-a entre as camadas Foco de Luz e Clique Fácil. Desligue a camada Clique Fácil e dê duplo clique na camada Contorno para abrir a caixa de diálogo Estilo de camada. Escolha a opção Chanfro e Entalhe e marque assim: Estilo Chanfro Interno, Técnica Suave, Profundidade 75%, Direção Acima, Tamanho 7 pixels, Suavização 1 pixel, Ângulo 120 graus, Altitude 30 graus. Clique em Suavização de serrilhado. Em modo de realce, escolha Divisão. E em modo de sombra, Sobreposição de cores. Ambas devem ter cor branca e opacidade em 85%. A seguir, marque este checkbox. Em contorno, escolha o formato de cone. Esta será a forma do desenho do contorno. Em seguida, marque o checkbox Suavização de serrilhado. E no campo Escala, digite 87%. Clique OK para aplicar os efeitos ao contorno e confira o resultado. Agora vamos criar 3 camadas a partir do texto, que vamos chamar de Clique Fácil 1, Clique Fácil 2 e Clique Fácil 3. Em cada uma delas vamos aplicar diferentes efeitos. Veja como fazer. Clique sobre a camada Clique Fácil e duplique-a, arrastando até o ícone do botão Criar uma nova camada. Ligue a camada duplicada clicando sobre o ícone do olho. Pressionando o botão direito do mouse, selecione no pop-up menu a opção Rasterizar texto.
Assim, o texto perde as características editáveis e se torna uma imagem rasterizada. Mude o nome da camada para Clique Fácil 1. Repita a operação para criar as outras duas camadas, Clique Fácil 2 e Clique Fácil 3. Por fim, mantenha ligada apenas a camada Clique Fácil 1. Vamos começar a aplicar uma série de efeitos nas camadas criadas, a começar da Clique Fácil 1, que é a camada principal. Preste bastante atenção, porque faremos vários ajustes, combinado? Dê duplo clique sobre a camada Clique Fácil 1 para abrir a caixa de diálogo Estilo de camada. Selecione a opção Sombra Projetada e faça as marcações assim: modo de mesclagem, multiplicação, opacidade 100%, ângulo 120 graus, distância 5 pixels, expansão 3%, tamanho 12 pixels e ruído 4%. A seguir, marque o checkbox da opção Sombra Interna. Marque Modo de Mesclagem, Multiplicação. Clique neste retângulo preto e na caixa de diálogo digite 82 para R, 213 para G e 251 para B. Clique OK para aplicar os efeitos. A cor criada para a sombra será azul claro. Em seguida, faça os seguintes ajustes: opacidade 85%, ângulo 90 graus, distância 11 pixels, desfoque 25% e tamanho 22 pixels. Mantenha o padrão nas demais configurações. Agora, marque o checkbox da opção Brilho Interno. A seguir, marque Modo de Mesclagem e Multiplicação, opacidade 50% e ruído 0%. E na caixa de diálogo digite 4 para R, 42 para G e 74 para B. Clique OK para aplicar os efeitos. A cor criada para o brilho será um azul bem escuro. Por fim, vá ao campo Elementos e ajuste o tamanho para 8 pixels. Mantenha as configurações restantes. Agora, marque o checkbox da opção Chanfro e Entalhe. Nas opções, marque Estilo chanfro interno, técnica suave, profundidade 100%, direção acima, tamanho 5 pixels e suavização 2 pixels. A seguir, marque ângulo 90 graus. Desligue o checkbox Utilizar luz global. Em altitude, defina 67 graus. Marque suavização de serrilhado. Em modo de realce, escolha divisão. Clique neste retângulo e na caixa de diálogo digite 178 para R, 210 para G e 239 para B. Por fim, ajuste o modo de sombra para sobrepor. Clique no retângulo e ajuste a cor de sombra para branco e opacidade em 50%. Ainda na caixa de diálogo Estilo de camada, marque o checkbox da opção Contorno. Escolha o formato gaussiano. A seguir, marque o checkbox Suavização de serrilhado. E no campo Escala, digite 90%. Agora marque Sobreposição de degradê e faça os seguintes ajustes: modo de mesclagem multiplicação e opacidade 100%. Clique no retângulo da opção Degradê. Na caixa de diálogo Editor de gradiente, clique neste interruptor. Na caixa de diálogo digite 0 para R, 174 para G e 239 para B. Clique OK para aplicar os efeitos. Repita o procedimento com o outro interruptor. Desta vez digite 93 para R, 242 para G e 255 para B. Mantenha as demais configurações. Em seguida, vamos marcar o checkbox da opção Sobreposição de padrão. Ajuste assim: modo de mesclagem e multiplicação e opacidade 50%. Em padrão,
escolha a opção correspondente a acetinado. Caso a opção não esteja habilitada, clique nesta seta e selecione a opção Padrões no pop-up menu para visualizar os demais padrões. Para finalizar, em escala marque 200% e clique no checkbox Vincular com camada. Clique OK para aplicar os efeitos à camada Clique Fácil 1. Quanta coisa, não é mesmo? Mas esta foi a camada com maior número de ajustes. As outras duas vão ser mais simples. Mas se você achar mais fácil, siga a explicação no livro, ok? Agora vamos ajustar a camada Clique Fácil 2. Para começar, dê duplo clique na camada para abrir a caixa de diálogo Estilo de camada. Selecione a opção Chanfro e Entalhe e faça os seguintes ajustes. Estilo, chanfro interno. Técnica, suave. Profundidade, 65%. Direção, acima. Tamanho, 10 pixels. E suavização, 1 pixel. Marque ângulo 120 graus. Desligue o checkbox Utilizar luz global e defina altitude em 65 graus. Em contorno de reflexo, escolha a opção Cone invertido. Marque suavização de serrilhado, modo de realce, sobreposição de cores. Selecione a cor branca, opacidade 100%. Em modo de sombra, divisão, cor branca e opacidade 10%. A seguir, marque o checkbox da opção Contorno. Escolha o formato linear. Marque o checkbox Suavização de serrilhado e no campo Escala, digite 60%. Clique OK para aplicar os efeitos à camada Clique Fácil 2. Agora, vamos fazer os ajustes da camada Clique Fácil 3, que também é mais simples. Me acompanhe. Dê duplo clique na camada Clique Fácil 3 para acessar a caixa de diálogo Estilo de camada. Selecione a opção Acetinado e marque assim: Modo de mesclagem Luz indireta. Opacidade 60%. Ângulo 130 graus. Distância 9 pixels. E tamanho 14 pixels. Em contorno, escolha a opção Cone e marque Suavização de serrilhado. Clique OK para aplicar o efeito à camada Clique Fácil 3. Com isso, finalizamos a inserção de efeitos nas camadas criadas a partir do texto principal. A seguir, vamos inserir o efeito Glitter na imagem e finalizar o nosso trabalho. Clique na camada 01 underline diagonais e duplique-a, arrastando até o ícone do botão Criar uma nova camada. É criada a camada 01 underline diagonais cópia. Posicione-a acima de todas as outras. Com a camada criada selecionada, clique com a tecla Ctrl pressionada sobre a camada Clique Fácil 3. Uma seleção no formato do texto é exibida na tela. Vá ao menu Filtro, selecione Distorção e marque Esferização. Na caixa de diálogo, digite 50% no campo Intensidade e clique OK. A seguir, inverta a seleção, acessando o menu Selecionar e marcando Inverter. Apague o fundo pressionando a tecla Delete. Veja que a camada 01 underline diagonais cópia é exibida sem fundo. Desligue a seleção usando as teclas de atalho Ctrl mais D e altere o modo de mesclagem da camada para sobrepor e a opacidade para 20%. Duplique a camada 01 underline diagonais cópia, criando a camada 01 underline diagonais cópia 2. Altere o modo de mesclagem para dissolver e mude a opacidade para 15%. O resultado parcial deve ficar como mostrado aqui. Com a camada 01 underline diagonais cópia 2 selecionada, clique no botão Criar uma nova camada. Uma nova camada em branco, chamada camada 1, é criada logo acima. Com a tecla Shift pressionada,
marque estas duas camadas. Com o botão direito do mouse, clique sobre a seleção e escolha no pop-up menu a opção Mesclar camadas. Altere o modo de mesclagem para sobrepor e mude a opacidade para 70%. Pronto, concluímos os ajustes. Veja que a imagem finalizada mostra um efeito de texto bem interessante. O mais importante nesse exercício é aprender a criar fundos, recurso útil para os mais variados trabalhos, além de experimentar uma grande combinação de efeitos nas diversas camadas geradas. Pratique bastante com outros tipos de texto e teste variações dos efeitos aqui apresentados. Com certeza, você vai obter excelentes resultados em seus trabalhos futuros. Até a próxima!